Aprendendo com as provações. Estamos analisando a justificativa número 66 para a ocorrência de provações. Neste caso, estamos analisando os crimes cometidos pelos irmãos de José, 11 dos seus irmãos, contra ele, tendo-o vendido como escravo para o Egito. Continuemos com esta análise. Depois de tudo o que fizeram contra José e Jacó, chegaria o momento certo no relógio de Deus em que os 11 filhos de Jacó deveriam ser provados para caírem em arrependimento e para pedirem perdão pelos erros cometidos contra Deus e contra seu servo José, inclusive contra o próprio pai, Jacó. Se não, vejamos. Deus enviara mensagens importantíssimas a Jacó e sua família quanto aos perigos do iminente futuro de tragédias, fome, sede e doenças que se abateriam sobre toda aquela região. José tinha sido usado por Deus para que, através dos seus sonhos, preparasse a família para o enfrentamento da prova que viria. Mas, como sabemos, todos ignoraram a José e aos seus sonhos, zombando do jovem. Se houvesse humildade por parte deles, reconhecendo que de Deus vinham os alertas, teriam evitado muitas daquelas angústias futuras. Agora, por que confiar em José e em seus sonhos? O que poderia sustentar uma possível humilhação de toda a família, rogando a Deus que operasse o melhor em favor deles? Afinal, era apenas um menino sonhador, não era? Não. José era uma pessoa de elevada consagração a Deus, e seu testemunho de fidelidade ao Senhor e de plena obediência aos seus mandamentos eram as credenciais mais que suficientes para fazê-los enxergar que estavam diante de uma experiência divina. José dava testemunho fiel de ser um homem de Deus. Os frutos do seu caráter eram dignos de reconhecimento como sendo de elevada nobreza e, consequentemente, inquestionáveis. Não se tratava de uma pessoa leviana, frágil em sua fé. Quando estavam diante de José, enquanto este relatava seus sonhos, sabiam que estavam diante de mensagens celestiais, pois José mantinha comportamento de padrão celestial. Vivia na presença do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Muitas pessoas hoje também são usadas por Deus para trazerem suas mensagens e acabam sendo ignoradas por diversas razões, sendo a principal o desejo que as pessoas têm de viverem uma vida sem regras, sem restrições, fazendo o que bem lhes parecer. A palavra de Deus nos traz grandes passagens que nos ajudam a entender quem realmente fala em nome do Senhor e quem fala de maneira mentirosa ou tendenciosa para conduzir as pessoas ao erro. Vejamos duas passagens bíblicas elucidativas quanto a isto. Primeira, Mateus 7, 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nesse caso, José produzia frutos excelentes. Por que, pois, foi considerado não proveniente de Deus o seu testemunho? Segunda passagem bíblica, Isaías 8:20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Ora, José possuía, sim, a luz do céu. Multiplicam-se exponencialmente os falsos profetas pelo mundo em nossos dias, todos buscando vorazmente a duas coisas apenas: riqueza e poder.
Não lhes interessa apresentar a palavra de Deus ao povo. Não lhes é importante alertar as pessoas dos perigos do pecado. Aliás, muitos deles já ensinam que não há pecado. Não vivem um senso de missão de salvar, mas tão somente buscam esse tipo de enriquecimento ilícito. Estejamos alertas para não incorrer no erro de seguir os passos desses líderes do mal. A eles, se não se arrependerem e não abandonarem esse gravíssimo pecado, está reservada a condenação eterna, expressa pelos lábios do próprio Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Como é possível que uma pessoa que tenha passado a vida pregando a Jesus e realizando curas e maravilhas em seu nome não seja conhecida dele? É simples, essa pessoa não vivia a Jesus em sua existência, mas apenas o tinha como um produto a ser vendido a fim de satisfazer aos seus desejos e anseios pessoais. Essa pessoa não se interessava por Jesus em seu dia a dia, enquanto Senhor da sua vida, mas somente se interessava por ele como uma forma de iludir milhares de pessoas a fim de arrancar-lhes o dinheiro e os bens. Essa pessoa não tinha qualquer interesse em obedecer ao Senhor e à sua santa e eterna lei, mas desejava viver uma vida de prazeres e de segurança material apenas. Por isto, Jesus lhe dirá: Nunca conheci você, porque você nunca me conheceu de verdade e de fato. Você nunca me adorou em espírito e em verdade. Mas essa nunca foi a condição de José, o qual vivia uma vida nobre perante seu Deus e seus familiares e amigos. Respeitava a lei do Senhor em todas as suas mais profundas orientações. A maior prova disto? Vejamos o exemplo que ele mesmo deu quando chegou e viveu no Egito. Uma das suas primeiras tentações foi aquela relacionada à mulher de Potifar, o seu senhor. Qual foi a resposta de José às investidas daquela mulher? Foi essa: Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. Antes de dizer isto, ele já havia afirmado categoricamente a ela que respeitava sobremaneira ao seu senhor Potifar e que iria honrá-lo pela confiança que ele depositara nele. Depois de desrespeitarem tanto a Deus, ao seu pai e a José, os irmãos dele deveriam ser agora resgatados pelo Senhor, a fim de reconhecerem seus erros e de se arrependerem dos mesmos. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, páginas 225 e 226, assim esclarece esse fenômeno na vida dessas pessoas. Durante os anos em que José estivera separado dos irmãos, estes filhos de Jacó se haviam mudado em seu caráter. Invejosos, turbulentos, enganadores, cruéis e vingativos tinham eles sido. Mas agora, quando provados pela adversidade, mostraram-se abnegados, leais uns para com os outros, dedicados ao Pai e, sendo eles homens de idade mediana, sujeitos à sua autoridade. Os 3 dias na prisão egípcia foram de amargurada tristeza ao refletirem os irmãos em seus pecados passados. José se comunicara com eles mediante um intérprete, e, não fazendo ideia que o governador os compreendesse, conversavam livremente um com o outro em sua presença. Acusavam-se com relação ao tratamento que deram a José. Na verdade, diziam eles, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Isto era tudo o que o Senhor precisava ouvir e sentir desses homens.
os quais seriam os pais das 12 tribos de Israel. Conversão é o que o céu espera de nós, pecadores. Só assim herdaremos a terra prometida e nela poderemos entrar pelas portas. Uma pérola de esperança para você. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda se manterá alerta. Salmo 121, 3. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e também compartilhe estas mensagens com todos os seus contatos das redes sociais. Eles também precisam ouvir a palavra de Deus.